Manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que Deus possa abençoar esta palavra nos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção, a direção do Espírito Santo para compreensão da sua palavra. Como nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito de Deus, para a compreensão correta da Escritura Sagrada. A Bíblia é um livro sobrenatural. Tem uma parte humana nela, sem dúvida nenhuma, homens santos que escreveram, mas tem uma parte, sem dúvida nenhuma, divina, movidos pelo Espírito de Deus. Então, apenas a compreensão da mente humana, da razão humana, não é suficiente para a compreensão da Bíblia. Nós precisamos ter a mente, conforme diz o apóstolo São Paulo em Coríntios 3, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo para a compreensão da Escritura. Pai, muito obrigado por esses momentos preciosos que passaremos aqui na Tua santa presença diante da Tua palavra, estudando, ó Deus, a Tua bendita e gloriosa palavra. Abençoa os Teus servos que já chegaram, aqueles que estão chegando, que irão chegar, e que Teu Espírito, ó Deus, tenha plena liberdade de falar ao nosso coração. Nos abençoe pela Tua graça, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos irmãos, este texto que nós lemos aqui, este parágrafo, é o ponto, meus queridos irmãos, podemos dizer assim, o ponto mais alto, é o ponto culminante desta belíssima carta de Paulo à igreja que estava em Roma. Alguém tem chamado esse texto aqui o coração da carta, quer dizer, aquilo que é mais importante nessa epístola. O texto mostra como esse Deus glorioso, esse Deus santo, pode então justificar aos homens pecadores. Não tem outro texto que vai deixar isto mais claro do que esse texto de Romanos. A primeira tese que nós estudamos aqui do livro de Romanos, do capítulo 1, verso 18 até o versículo 20, meus queridos irmãos, mostra então que todos são pecadores. É assim que Paulo vai terminar essa primeira tese. A conclusão é que todos realmente são pecadores diante de Deus. Agora, essa segunda proposição ou tese apresentada pelo apóstolo São Paulo, que vai aqui do capítulo 3, 21 até o capítulo 5, versículo de número 21 também, está mostrando que a salvação é alcançada não pelos méritos humanos, não pelos esforços humanos, não pelas obras humanas, mas é
pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, na primeira tese, ele está mostrando a situação de toda a humanidade. Tem um escritor que usa, não me lembro o nome dele agora, ele diz que todos nós é como se nós estivéssemos num navio ou num barco e o barco está furado. Então todos estão perdidos. Ele começa dizendo com aquele grupo de gentios que rejeitaram a revelação natural de Deus e caíram no pecado, na idolatria. Com a idolatria caiu em toda espécie de depravação moral. Com essa depravação moral cai em toda espécie de injustiças e de pecado. Depois ele mostra aquele grupo de moralistas, pessoas que não vivem uma vida depravada, mas que condenam aqueles que fazem tais coisas, mas que acabam cometendo os mesmos pecados. E por último ele mostra o terceiro grupo lá, que são judeus, que se gabavam, se vangloriavam em possuir a lei de Deus e ser o povo marcado, o povo da circuncisão. Mas Paulo vai mostrar, vocês têm a lei, mas vocês não obedecem essa lei de Deus. Vocês têm o povo marcado, a marca da promessa da circuncisão, mas essa circuncisão é apenas uma circuncisão externa. O coração de vocês não é um coração regenerado, transformado. Então ele mostra a situação de todos diante de Deus, todos são pecadores segundo o texto sagrado. Agora, nessa segunda proposição, ou tese, ele vai mostrar então que só se alcança a salvação pelos méritos de Cristo Jesus, pela graça de Deus mediante a fé. Esse parágrafo aqui de Romanos 3, 21 a 31, trata então da doutrina da justificação como obra, como ato exclusivo de Deus. O texto de Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 31, trata então da justificação como um ato exclusivo de Deus, meus queridos irmãos. Não é obra humana, não é por mérito humanos, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Deus fez. Então vamos examinar aqui nesse texto 5 pontos importantes para a compreensão do texto bíblico. Primeiro, meus queridos irmãos, tratando da natureza da justificação. Aqui dos versículos 21 a 24 trata de maneira muito clara sobre isso. A justificação é um ato divino, não uma obra humana. É um ato e também não é um processo, meus queridos irmãos. Algumas verdades interessantes aqui que precisam ser destacadas nesses versículos 21 a 24. Primeiro, a justificação é a manifestação da justiça de Deus. Observa como começa o versículo aí de número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O Velho Testamento mostra de maneira muito clara essa questão da justiça de Deus. E quando ele usa essa expressão, justiça de Deus, manifestada pela lei e pelos profetas, é uma coisa interessante, uma diferença entre a mensagem da lei e a mensagem dos profetas. Eu tive a oportunidade de estudar de maneira assim, um pouco mais minuciosa o Velho Testamento, uma vez que eu tive a oportunidade de lecionar uma matéria no seminário chamado Teologia do Velho Testamento. Eu acabei aprendendo muito. Ensinar é bom, porque a gente não sabe, então vai estudar para poder ensinar e acaba aprendendo um pouco mais. Mas eu me lembro um livro que eu li do Dr. Crabtree sobre teologia do Velho Testamento, ele mostrando essa diferença. A lei, observa os irmãos, que a mensagem da lei do Velho Testamento dá uma ênfase muito grande à questão cerimonial, do sacrifício, aquela coisa toda, oferecer animais, pureza do corpo, pureza das coisas. Mas quando vem a mensagem dos profetas, chamados profetas literários, aqueles que escreveram livros, como é o caso de Jeremias, de Isaías, de Oséias, de Miqueias, a mensagem destes profetas era
mostrando que não era simplesmente um cumprimento ritualístico daquelas leis cerimoniais do Velho Testamento, mas que havia uma necessidade de uma transformação espiritual, de uma mudança, senão aqueles sacrifícios perdem o sentido. Por exemplo, através de Isaías, Deus disse: olha, eu estou desejoso, Deus falando, que tivesse um corajoso, que fechasse a porta do templo, porque eu não aceito. Deus diz: eu abomino a questão do sacrifício de holocaustos, isso associado com os pecados, com a injustiça, gente que está com a mão cheia de sangue, aquela coisa. Então, quem dera, usa uma expressão, quem dera tivesse alguém para fechar o próprio templo, porque o sacrifício desassociado da justiça ou associado com a iniquidade, ele perdia totalmente o sentido no Velho Testamento. Daí a expressão, a justiça de Deus se manifesta, meus queridos irmãos, ou ela se manifestou agora, testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é um Deus que se contenta simplesmente com o cerimonialismo, com o sacrifício, embora possa ser montões de sacrifício, desassociado então de uma prática de justiça, de integridade. Então, tanto a lei como os profetas vai trazer esta mensagem. Então, a justificação, ela é manifestada aqui, é a manifestação dessa justiça de Deus. Mas a justificação, segundo o texto que nós estamos estudando e toda a carta, ela é um ato legal. Ela não é assim como se fosse um processo, podemos dizer, um processo existencial. A justiça, no versículo 22, diz: justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então essa justiça é um ato de Deus, é um ato legal de Deus. Ela não é um processo que eu vou alcançando então essa justiça de Deus, ou a justificação através das minhas obras, através do sofrimento. Não, é um ato de Deus realizado pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. Vamos ver isso de maneira muito clara. Então a justificação é um ato legal e não esse processo. A justificação também, segundo o texto aqui de Romanos, ela é um ato declaratório. E não podemos dizer assim, a infusão da graça ou da própria justiça de Deus. Ela é um ato declaratório. Deus, então, em Cristo Jesus, nos declara justificados, meus queridos irmãos. Aleluia. Não é um processo. A doutrina da santificação, por exemplo, ela é um processo na nossa vida. Mas quando é que Deus declara, e Deus não declara, não é o justo. Quando é que Deus declara o ímpio, o pecador, justificado, meus queridos irmãos? Quando ele faz isto? É quando essa pessoa coloca a fé, a confiança naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então ela não é um processo, meus queridos, é um ato declaratório. A justificação não é simplesmente a questão do perdão, mas é a como é que eu vou dizer essa palavra? Remoção da culpa, meus queridos irmãos. Isso é algo interessante. E da condenação. Quando cremos em Cristo Jesus, não há mais condenação para aquela pessoa. Não é o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou o texto do próprio Jesus, de João 5, 24, em verdade, vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra ou não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então é diferente, justificação é diferente de perdão. Quando Deus perdoa alguma pessoa, meus queridos irmãos, então é a graça, essa misericórdia de Deus. Mas quando Deus justifica, Deus faz isto pelo que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço da nossa condenação. Algo sem dúvida nenhuma muito precioso. Segundo o autor da justificação, observe os irmãos, esse é um dos versículos mais preciosos de toda a Bíblia, Romanos 3, 24, diz: sendo justificados
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados, até meio redundante, né? Gratuitamente por sua graça, porque graça já é uma coisa gratuita, sem dúvida nenhuma, mas sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o autor dessa justificação, a fonte da justificação, a origem da justificação está em Deus, em Deus. Amém? Em Deus o nosso Pai, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça que nos justifica é uma graça sublime. Houve um grande pregador, um dos grandes mártires do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer, mais ou menos a pronúncia daquele alemão. Ele foi preso na época do nazismo por discordar de Hitler, discordar do nazismo, e ele via o mal que o nazismo ia fazer para o mundo. Então ele descoberto e é preso, e ele ficou na prisão vários anos, uma semana, ou um dia ou 2 dias, não me lembro bem agora, antes daqueles unidos lá vencer o nazismo, ele foi enforcado. Então ele é muito respeitado, porque além de ser um homem muito corajoso, ele tinha um conhecimento teológico profundo, era um professor de uma faculdade teológica importante da Alemanha, e ele escreveu um livro sobre a questão do discípulo de Cristo, o discipulado, e ele usou uma expressão que tornou-se muito conhecida hoje, chamada de graça barata. O que é essa graça barata, segundo o Dietrich Bonhoeffer? A pessoa recebe Cristo Jesus, mas não se compromete com Cristo como Senhor da sua vida. O discipulado, a entrega, a abnegação. Porque às vezes nós, quando falamos sobre que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e às vezes vamos criando uma ideia errada do que é a graça. A graça, esse favor imerecível para nós, que não custou nada para mim e para você. Mas, meus queridos irmãos, para Deus, o preço foi altíssimo. O preço está acima de qualquer compreensão, porque o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, aquele texto diz que nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Não foi pelo ouro, não foi pela prata, não foram pelas coisas perecíveis deste mundo, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha, de um cordeiro sem mácula, sem defeito algum, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo exorta os presbíteros lá da Ásia Menor, de Éfeso, a pastorear, a cuidar bem do rebanho de Deus, que ele comprou, olha a expressão, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Então, meus queridos irmãos, esta graça maravilhosa do Senhor que nos justifica, não é essa ideia de uma graça barata, como disse Dietrich Bonhoeffer. Ela custou, para nós não custa nada. Deus custou o sangue do seu próprio Filho. Pastorear o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo disse em Coríntios: fostes comprado por bom preço, agora glorificado no vosso corpo mortal. E o bom preço, meus queridos irmãos, foi a vida de Jesus Cristo. Ele derramou o seu precioso sangue, derramou a sua vida na cruz para nos conceder esta graça maravilhosa da salvação. A graça que nos justifica, ela não pode ser merecida, meus queridos irmãos, pelos méritos humanos, conquistada pelo nosso esforço, pelo sacrifício, pelo autoflagelo. Tem muito isso às vezes na questão da religião ou da religiosidade. Ela, meus queridos irmãos, só pode ser alcançada
pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada nesse mundo que eu venha fazer, venha me ganhar o direito da salvação, do perdão, da justificação. É um ato exclusivo de Deus. É pelo que Ele fez e não pelo que nós podemos fazer. Como é importante a compreensão disto, meus queridos irmãos. Então, o fundamento da justificação, meus queridos irmãos, é aquilo que Deus fez por nós. E é interessante que algumas palavras aqui, que nós chamamos de palavras assim bem teológicas e que são importantes, que são verdadeiras figuras que Paulo está usando aqui. Ele usa primeiramente essa linguagem de um tribunal, uma linguagem, podemos dizer assim, forense. Essa palavra aqui é justificação, ou de justificar, dikaiosine é a palavra justiça, meus queridos irmãos. E a justificação, essa palavra dikaioses, é sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, isso é algo muito, muito precioso, que a gente meditar esse versículo de número 26, observa, irmão, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes na igreja, mas isto aqui é de uma beleza preciosa, porque se você usar essa comparação que Paulo está usando aqui, uma comparação de um tribunal, uma comparação forense, podemos dizer assim, como é que um juiz justo neste mundo pode declarar um réu injusto sem culpa, meus queridos? Ou justificar ou declarar esse cidadão justo. Isso é impossível, possível. Porque se um juiz, ele é justo, e ele pega um réu, ele pega alguém que está sendo acusado de cometer crimes contra a lei, contra a Constituição, sei lá, contra o Código Penal, qualquer outra coisa. E o juiz justo, ao declarar justificados este réu, o que ele estaria fazendo? Comprometendo a sua própria justiça. Daí ele já não é mais justo, ele está sendo injusto, porque ele é justo e ele pega o injusto e declara o injusto justificado, meus queridos irmãos, sem culpa. Ele se comprometeu a sua própria justiça. Daí, meus queridos irmãos, tem esta coisa mais preciosa. Como é que Deus pôde resolver isto? Só tinha uma maneira. Ele mesmo tinha que levar a sentença do injusto. Ele mesmo tinha que pagar a pena. E Deus pagou a pena através do seu Filho Jesus. O justo, então, o Deus justo, ele pode justificar o injusto, porque ele mesmo justo pagou a nossa pena. Você já pensou que coisa preciosa é isto, meus queridos irmãos? Isso é uma beleza que nós podemos encontrar no Evangelho, tendo em vista a manifestação da justiça, da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o Deus justo pode pegar o pecador e ele ser justo e o justificador daquele que coloca a sua fé em Jesus. Isso é impressionante. Por isso que João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem o quê? Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A maldição. A ira de Deus. E nós às vezes temos muito problema com essa questão da ira de Deus, que o texto vai tratar também sobre aqui. E Romanos, o texto que nós começamos a estudar, Romanos 1,18, diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade. O nosso Deus é um Deus gracioso, de amor, mas ele é um Deus santo e é um Deus de ira também. E por causa do pecado da humanidade. Então quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus.
vamos chegar numa palavra que tem muito a ver com essa questão da ira de Deus. Então, essa primeira figura usada aqui pelo apóstolo São Paulo, usado neste verbo aqui de justificar, então dá essa ideia assim, forense, de um tribunal, meus queridos irmãos. O Deus justo pode pegar o pecador injusto e declarar ele justificado, porque ele colocou a sua fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E daí, irmãos, nós não podemos oferecer falsa esperança para ninguém. Não há esperança para ninguém fora de Cristo Jesus. Não há salvação para ninguém fora de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, disse ele, vem ao Pai senão por mim. O que disse o apóstolo São Pedro, debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou o apóstolo São Paulo, existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus, aquele que se tornou homem, meus queridos irmãos. Não há esperança para ninguém fora de Jesus. Então Deus nos justifica pela fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Há uma linguagem, meus queridos irmãos, que nós podemos dizer que é uma linguagem comercial. Uma linguagem principalmente do mercado de escravos que existia no primeiro século. E usa esta palavra, a redenção. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É o texto que nós já usamos aqui. Pastoreai o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isto é redenção, é pagar o preço do resgate, meus queridos irmãos. O preço, fomos comprados, não foi por ouro, por prata, por coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. O sangue de Jesus. Deus nos comprou com o seu sangue. Nós fomos resgatados. Na palavra justificação, então é Deus nos declarar justos ou justificados, meus queridos irmãos. E é interessante essa expressão, declarar. A palavra justificação significa declarar justo. Não é a ideia de fazer justo no sentido, porque nós não somos justos, meus queridos irmãos. Deus nos declara justos ou justificados pelo que Cristo fez. O que significa isso? Que Cristo levou a nossa condenação. Ele pagou a nossa pena, aleluia, lá na cruz do Calvário. A palavra redenção dá essa ideia comercial. Deus nos comprou. Nós estamos vendidos, meus queridos irmãos, à escravidão do pecado, à morte e à condenação. Então Cristo, com o seu sangue precioso lá na cruz, ele nos comprou, nos redimiu para Deus, o Pai. Que coisa preciosa, amém? Meus queridos irmãos, que graça. Mas há uma terceira palavra. Então a primeira palavra, a palavra justificação, ela tem uma ideia de um tribunal, uma palavra forense. A palavra redenção, ela tem uma ideia comercial, de comprar. É a palavra que era usada no mercado, comprar o escravo, fazer alguém, tirar, às vezes comprava de uma escravidão para outra escravidão. Isso era muito comum na antiguidade. Você comprava o escravo como se comprava um cavalo, olhava os dentes, olhava a postura dele, a idade dele é forte para trabalhar, mas comprava não para resgatar, comprava para continuar escravizando o cidadão, meus queridos irmãos. Mas Jesus nos comprou com o seu sangue e nos comprou para liberdade, aleluia, para nos tornarmos sem dúvida nenhuma escravos de Cristo Jesus, mas esse escravo livre que vai servir a Cristo motivado pelo amor. Amém? É algo muito sublime, precioso. Então a terceira palavra que é usada aqui é uma palavra que é usada no templo, essa palavra propiciação. Oh, meus queridos irmãos, essa está no versículo de número 25, olha, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa palavra propiciação, que vem da palavra propiciatório, e esta palavra propiciatório,
sentido dela é o assento da misericórdia, a ideia de propiciação. Que essa palavra aqui, nós sabemos que lá no templo, o tabernáculo, havia um lugar chamado santo, e havia um lugar chamado santíssimo, ou senão santo dos santos. O que separava o santo do santíssimo era uma cortina muito bonita que tinha ali, cortina que diz o texto sagrado que quando Jesus morreu, ela rasgou-se de alto a baixo, porque só podia entrar nesse lugar santíssimo o sumo sacerdote, uma vez por ano apenas, no dia da expiação lá, ele entrava lá. E então esse propiciatório, o assento da misericórdia, era aquela tampa da arca, que cobria aquela arca chamada Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos. Aquela tampa, uma tampa de ouro, toda revestida de ouro, e tinha aquela figura daqueles ali, com as suas asas, que dava de uma parte até o outro lá, cobria tudo aquilo lá. E dentro então daquela arca estava o decálogo, a lei de Deus, e o sumo sacerdote uma vez por ano então entrava ali e colocava o sangue do animal em cima do propiciatório, o assento da misericórdia. Isto é uma linguagem preciosa, porque dentro está a lei mostra que todos nós somos pecadores, e a alma que pecar, esta morrerá, é a expressão. E o sangue ali em cima do propiciatório significa Deus olhando para o homem através do justo, através do inocente, do animal. E aquilo apontava para o sangue precioso que Jesus Cristo havia de derramar por nós, porque sangue de touro, de animal, não pode remover pecados, como diz o escritor de Hebreus. Então aqui umas linguagens interessantes, essa linguagem forense, falando da justificação, o ato de Deus poder nos declarar justificados pelo que o justo fez por nós na cruz do Calvário. A palavra redenção, que dá essa ideia comercial de Cristo pagar, ou Deus pagar o preço para nos resgatar da escravidão, do pecado, do diabo e da morte. A palavra então propiciatório, a palavra propiciação, que dá essa ideia, meus queridos irmãos, da redenção pelo sangue de Cristo Jesus, de apaziguar essa questão da ira de Deus, porque a lei mostra que nós somos pecadores. Agora, quando Deus olha para nós através do sangue de Cristo Jesus, daí Deus não vê pecado no seu povo. Isso é algo precioso, e é uma compreensão errada. Paulo entende isso melhor do que qualquer outra pessoa. É por isso que Paulo começa as cartas, ele não diz assim: aos grandes pecadores de Roma, aos grandes pecadores de Éfeso, aos pecadores de Colosso, aos pecadores de Filipe. Já viu Paulo começar uma carta assim? Como é que ele começa? Aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão na Ásia, em Éfeso. Por quê, meus queridos irmãos? É porque nós não cometemos pecados? Mas não. Ele está pensando, meus queridos irmãos, na obra da salvação. Ele está pensando nessa questão forense, que o justo pagou o preço da nossa salvação e nós somos declarados justificados. Ele está pensando na obra da redenção, que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Ele está pensando nesta obra da propiciação, que a ira de Deus não está mais sobre nós, porque Deus olha para nós através do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Então, 3 linguagens interessantes aqui: essa linguagem forense, essa linguagem comercial e essa linguagem religiosa do templo, essa figura. Mas a 4ª linguagem, meus queridos irmãos, é a linguagem da cruz, essa demonstração pública, versículo 25 e 26, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, meus queridos irmãos, Deus agora nos declara então justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ele sofreu, disse o escritor de Hebreus, ele sofreu fora da porta. Ele sofreu fora da cidade.
E aonde Cristo foi crucificado? Não foi num vale, não foi numa caverna. Ele foi crucificado num monte chamado Monte Caveira, Calvário, né? Que tem uma forma realmente assim, parece que você, olhando aquele monte, parece que você está vendo uma caveira. E ele é crucificado ali publicamente, meus queridos irmãos. Paga na cruz o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Isso é algo realmente muito sublime. Agora, o instrumento da justificação, a fonte, sem dúvida nenhuma, a origem da justificação é Deus, com a sua imensurável graça, meus queridos irmãos. O fundamento da justificação, sem dúvida nenhuma, é a obra redentora de Cristo Jesus. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. Mas o meio, ou o instrumento da justificação, da apropriação dele, o que é isso? Então é a fé em Cristo, justificados por meio da fé. Observa os irmãos, observem, vai para o texto bíblico, olha quantos versículos. O versículo 22 vai dizer, justiça de Deus mediante o quê? Então se alcança a justiça de Deus mediante o quê? Mediante a fé em quem? Não é fé em qualquer pessoa ou em qualquer coisa. Alcança-se a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos e sobre todos os que creem. Pois, diz o texto, porque não há distinção. Que coisa linda isso aqui, amém? Alcança-se então a justiça de Deus só mediante a fé, e mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é para todos e sobre todos, sem nenhuma distinção, meus queridos irmãos. Agora o versículo 25, mais uma vez. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante o quê? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa é uma expressão interessante. Porque o sacrifício de Cristo Jesus, ele trouxe o benefício para aqueles que viveram antes dele, como para aqueles que viveram depois de Cristo Jesus. Aquelas pessoas que na antiga aliança ou no Velho Testamento ofereciam os seus sacrifícios, meus queridos irmãos, na esperança do perdão, então o sangue que Jesus Cristo havia de derramar na cruz do Calvário lhes trazia garantia da salvação. Então o sacrifício de Cristo é feito no tempo certo de Deus. Gosto da expressão de Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo o tempo certo, ou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então o sacrifício de Jesus, ele traz o benefício para aqueles que viveram antes dele. Abraão foi salvo pela fé, meus queridos irmãos. Isaac, Jacó, Moisés, todos esses homens de Deus e centenas e milhares dele, pelo que Cristo haveria de fazer. Como nós hoje somos salvos, através do que Cristo fez por nós. Mas tudo isso mediante a fé. O versículo 26, mais uma vez, também vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Por isso a mensagem central de Paulo na pregação é: crê no Senhor Jesus e será salvo. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Amém? Quem não crer será condenado. É o crer em Cristo Jesus, é a fé em Cristo Jesus que traz esta garantia plena da salvação, da libertação espiritual. Versículo de número 28, mais uma vez. Concluímos, pois, que o homem é o quê? Justificado pela fé. Independentemente de quê? Olha a conclusão de Paulo. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei,
Então, meus queridos, sem dúvida nenhuma, o instrumento aqui da justificação, sem dúvida nenhuma, a fonte, a origem da justificação está em Deus, na sua graça maravilhosa. A base da justificação, o fundamento dessa justificação, da salvação, está na obra redentora de Cristo Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas só se apropria desta salvação, dessa justificação, dessa redenção, dessa propiciação mediante a fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E como isso precisa ser enfatizado, meus queridos irmãos, e sempre, como disse o grande reformador do século XVI, Martim Lutero, se nós tirarmos isto aqui do Evangelho, se nós não dermos ênfase a isto aqui, meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para as heresias da vida aí. E é muito perigoso. A irmã estava dizendo com a irmãzinha, compartilhando com ela, e dizendo como é que Deus fala mais, Jesus fala mais de dinheiro na Bíblia do que na salvação. Para aí, meus irmãos. Jesus fala mais em dinheiro do que na salvação. Sem dúvida, Jesus falou muitas vezes em dinheiro. Mas se vocês analisarem bem, vou dizer, uns 70% que ele fala de dinheiro é sobre o perigo do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer. Não podem servir a Deus e o dinheiro, ou a mamon, certo? Ele contou parábolas inteiras, como a parábola do administrador infiel. E o problema é para condenar a avareza, o perigo, né? Não entesourais na terra onde a praça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não temais o pequenino rebanho, porque Deus agradou em dar o seu bem. Vendeu vossos bens, dá esmola, ajudai os necessitados, entesourai para vós nos céus. Ele fala sobre dinheiro, mas a maioria das vezes, quando ele fala sobre o dinheiro, é sobre o perigo dele. Como disse o apóstolo São Paulo em Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a quê? A raiz de todos os males. O amor não é o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa neutra. O dinheiro pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Mas o apego ao dinheiro, a avareza, que é a verdadeira idolatria, conforme disse Colossenses capítulo 3, verso 5, então é um perigo muito grande. E essa teologia de ênfase só na questão financeira, daí a pessoa vai chegando ao extremo de dizer que Jesus fala mais sobre dinheiro do que salvação. Só no Evangelho de João, o que Cristo fala sobre a salvação, que a luz veio a esse mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois você vai em João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se vai para o capítulo 3, como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois do texto lindo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Vai falando sobre salvação. Se você entra no capítulo 4, a água da vida, como na samaritana, e a salvação. Se vai para o capítulo 5, em verdade vos digo, é só salvação. Se vai para o capítulo 6, é salvação. Não é Moisés que dá o verdadeiro pão que desce do céu, é o Filho do Homem que dá a salvação, que dá a vida. Quem comer esse pão e beber, e comer o pão, beber desse sangue, tem a vida eterna. Se você vai para o capítulo 7 do Evangelho de João, no último dia Jesus te coloca de pé e exclama: se alguém tem sede, vem a mim, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No capítulo 8 de João, daí João vai dizer: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue, não andará em treva, mas terá a luz da vida. Depois João pega João capítulo 11, eu sou a ressurreição. Daí aparece um cidadão, alguém dizendo que Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. O perigo que a igreja corre, o perigo que o povo de Deus corre hoje, meus queridos irmãos. E pior que a motivação de tudo isso é exatamente levantar mais dinheiro para tornar-se mais célebre, tornar-se mais poderoso, mais famoso, ter o carro do mais último modelo desse mundo de coisas. É um perigo muito grande nisso. Muito grande. E o coração da Bíblia, o coração do Novo Testamento, a doutrina dessa justificação pela fé, da redenção pelo sangue de Jesus, da propiciação pela misericórdia do Senhor, aquele que aplaca a ira de Deus.
vai ficando em esquecimento. Como isto é perigoso, meus queridos irmãos. Amém? As objeções aqui interessantes apresentadas sobre essa questão da justificação. Interessante que aqui no versículo de número 27, olha a expressão: se a justificação é pela graça, mediante a fé e unicamente, que o fundamento, a base da justificação é Deus, a justiça de Deus, que o meio é o sacrifício de Jesus, meus queridos irmãos, o instrumento, e que o meio de apropriar disso é a fé em Cristo Jesus. Daí 27, versículo 27, Paulo diz: onde, pois, a jactância, a arrogância, a presunção, o orgulho, ela foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Não há razão para jactância, não há razão para vanglória, não há razão, meus queridos irmãos, para o orgulho. Por quê? O que eu fiz para alcançar essa salvação? Simplesmente crer em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, coisa que qualquer cidadão ou cidadã pode fazer, qualquer indivíduo. Não é por obras da lei, não é por sacrifício. Então, meus queridos irmãos, Paulo vai contra essa primeira objeção. Há motivo para jactância? Há motivo? Ele vai dizer no capítulo 4, nós vamos estudar ainda, se Abraão foi justificado por obras da lei, ele tem que se gloriar não diante de Deus. Porque se alguém é justificado, se alguém é redimido, se alguém é perdoado por outro meio, pelas suas obras, ele pode se vangloriar diante dele mesmo, das suas obras. Mas se é diante de Deus, pelo que Deus fez, ele tem que se gloriar, se alegrar em Deus, porque não há nenhuma razão para isso. Não foi pelo que nós fizemos, ou pelo que nós fazemos, mas é pelo que o Senhor faz por nós. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por quê? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Daí a conclusão do versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esta é a conclusão. Duas conclusões que Paulo chegou aqui. Em Romanos capítulo 3, ele chegou à conclusão que todos são pecadores diante de Deus. Qual o versículo? Romanos 3, deve ser, se eu acho aqui o versículo aqui. Se é o 16, também. Como? 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele tinha chegado numa conclusão no nosso texto aqui. Deixa eu ver se eu acho o versículo agora. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele usa uma conclusão aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 9. Não é o verso 9. 28. Qual o capítulo? Não é esse que eu quero. Oh, meu Deus. Tinha que achar agora. Versículo 19 aí, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale o quê? Toda boca, e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Então esta é essa conclusão do apóstolo São Paulo. Todos são pecadores, meus queridos irmãos. Agora outra conclusão aqui. Primeira conclusão é que todos estão no mesmo barco. O barco está furado. Amém? Seja o imoral lá depravado, seja aquele moralista, seja aquele religioso, judeu, circuncidado, que se gloria na lei, todos estão no mesmo barco, o barco furado, certo? Todos são pecadores. Essa é a conclusão. A segunda conclusão preciosa é que todos, sem distinção,
Todos podem ser resgatados, todos podem ser justificados, todos podem ser redimidos pelo sangue precioso de Jesus, pela obra gloriosa que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Então, meus queridos irmãos, e o versículo 29, ele vai dizer aqui também, até o 31, onde está então esse privilégio, a exclusividade dos judeus. Ele interroga isso aqui no capítulo 3, versículo de número 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, Deus é também dos gentios. A maioria aqui, eu acho que quase todos nós somos gentios. Nós não pertencemos à linhagem de Israel, de Abraão. Somos chamados de gentios. Mas Deus não é um Deus só dos judeus. Ele é um Deus que salva os judeus, mas é um Deus que salva também, que salva os gentios, que salva a todos. Então, meus queridos irmãos, e aí no versículo 31, ele faz essa afirmação: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Meus queridos irmãos, a lei teve o seu propósito, certo? Ela é chamada por Paulo lá em Gálatas de um instrutor, de um educador. Não era nem o educador em si, a palavra traduzida por ai. A lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo Jesus. A palavra grega é a palavra paidagogo. Dessa palavra paidagogo tem a palavra em português pedagogo. É um instrutor. Mas a ideia lá não era nem um instrutor. É que todo cidadão que tinha dinheiro naquela época, ele tinha os filhos, ele tinha atividade, então ele tinha um escravo, ele tinha um instrumento, um cidadão para levar o filho para a escola, para levar o filho para o seu discipulador. A lei, então, ela é esse instrumento para nos conduzir a Cristo Jesus. O propósito da lei, dos profetas, a lei mostra, meus queridos irmãos, a questão do cerimonialismo, apontando para Jesus que todos são pecadores, e os profetas na mensagem literária vai dizer que o problema do pecado é muito mais sério, não vão resolver ele simplesmente com uma cerimônia externa de um sacrifício. Então o problema está dentro de nós, há um mal, o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto, disse Jeremias, quem o conhecerá? Então a lei é esse instrumento maravilhoso para nos conduzir a Cristo Jesus. Uma vez que ela nos conduz a Cristo, então nós não precisamos mais de lei, não tem mais sentido, não. Havia um grupo na igreja, que nasce no meio da igreja do primeiro século, liderado primeiramente por um cidadão chamado Marcião, ele era contrário à lei de Deus. Ensinava o que se chama em teologia, nomos significa lei, anti é uma preposição, quer dizer contrário a lei, antinominismo, que significa aqueles que a lei não tem sentido. Não é isto. Paulo vai mostrar em Romanos capítulo 6, a importância da obediência. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e da graça? Daí Paulo diz, como vamos pecar? Nós que já morremos para o pecado, pois nós somos sepultados com ele no batismo. A lei tem o propósito de nos conduzir a Cristo Jesus. E o verdadeiro Espírito no Cristo Jesus nos leva ao verdadeiro espírito da lei. Ele não está anulando a lei, dizendo que a lei não teve a sua finalidade, não teve a sua utilidade. Isso é muito importante nesse texto. Eu trouxe essa bibrazinha que eu aprecio muito, uma paráfrase. Eu acho bonito como o autor coloca, que o tradutor coloca esse texto aqui, que eu quero ler para os meus queridos irmãos. O nosso tempo já está se esvaindo, mas do versículo de número 29, ele diz, e será que Deus salva desta maneira somente os judeus? Não, também os que não são judeus podem ir a ele, deste mesmo modo pela fé. Deus nos trata a todos com igualdade, todos mesmo, quer sejam judeus ou não, são absolvidos se tiverem fé. Bem, então se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato, só quando confiamos em Jesus é que na verdade podemos obedecer-lhe. Amém? Então quando nós confiamos
confiamos plenamente em Cristo Jesus. Nós temos graça de Deus para obedecê-lo. Amém? Não para alcançar o perdão, a salvação, mas porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. Daí, meus queridos irmãos, isso é muito importante. Porque, meus queridos irmãos, nós não somos salvos por obediência a leis, a ritos, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, a obediência, ela é a consequência, ela é o resultado da fé em Cristo Jesus. Obediência a Deus é importante? Sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos, mas ninguém é salvo por obediência à lei. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Anulamos, pois, a lei? Não, ela tem o seu propósito. Ela teve o seu propósito, nos conduzir a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Uma vez que estamos em Cristo Jesus e nos submetemos agora ao seu senhorio, nós temos prazer em obedecer ao Senhor, em fazer a sua vontade. Que coisa preciosa o ensino desse gigante espiritual chamado Paulo, o apóstolo São Paulo. Como é clara, meus queridos irmãos, a colocação. E como eu disse, isso aqui é o ponto alto, é o ponto culminante da carta de Paulo aos Romanos. Quando ele trata sobre essa justificação, ele vai exemplificar isso muito claro para nós no próximo capítulo aqui, em Romanos capítulo 4, usando duas personagens muito importantes do Velho Testamento. Quem são esses dois personagens tão importantes do Velho Testamento? Hein? Um é Abraão e o segundo? Não, Davi. Abraão e Davi. O nome de Davi é o nome de uma pessoa mais citada em toda a Bíblia Sagrada. Davi. Não tem nenhum outro nome de um cidadão tão citado, então, na Escritura como Davi. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Muito citado. É o próprio Jesus, filho de Davi. Então, meus queridos irmãos, ele vai usar essas duas personagens tão importantes do Velho Testamento para mostrar, para ilustrar essa questão da justificação pela fé, independente de qualquer obra. É o que nós estaremos estudando domingo, se Deus quiser. Amém? Que Deus nos abençoe e como isso traz alegria no nosso coração. Amém? Pensando inclusive nessas quatro figuras usadas, essa figura forense aqui de justificação, essa figura comercial de resgatar, essa figura religiosa do sangue, aplacar toda essa questão da ira de Deus, meus queridos irmãos. E a gente precisa ter cuidado, porque quando usa essa expressão, a ira de Deus, há um perigo de criar o que se criou e se marciou, que o Deus do Velho Testamento é um Deus iracundo, irado, e o do Novo Testamento, citado por Jesus, é um Pai de misericórdia. O Deus é mesmo, porque quem providenciou tudo isso é esse Deus maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, a ira de Deus é contra o pecado, e no amor que Ele tem, no amor e na sua graça. E essas palavras, eu gosto muito daquele hino, um hino que diz: ah, se a cruz falasse, e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, o triste lamento de quem tanto nos amou. Porque a cruz, ela fala da ira de Deus. A ira caiu sobre Jesus, caiu de tal maneira que Jesus exclama: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado da raça estava ali, mas a cruz fala da justiça de Deus. Mas a cruz, acima de qualquer coisa, fala do amor de Deus, Deus não poupando o seu próprio filho. Então ali a justiça e o amor de Deus se beija na cruz do Calvário. E a própria ira de Deus. Agora não há mais ira para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não estamos debaixo do pecado. Oh, meus irmãos, isso é precioso. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua gloriosa palavra. A maneira tão clara que o apóstolo São Paulo, ó Deus, nos ensina nesse texto, essa questão da justificação, da redenção, da libertação do pecado, pela obra preciosa que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, para esse momento de estudo da Tua Palavra. Deus, nós te agradecemos. E como diz o escritor de Hebreus, nós queremos estar olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor
e o consumador da nossa fé. Livra-nos, ó Deus, de desviarmos de Cristo Jesus, da tua graça, da tua misericórdia. Sustenta-nos, ó Deus, sustenta-nos na tua bendita e gloriosa palavra, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.